O Real Madrid andou à procura de treinadores perfeitos. Nomes grandes, ideias grandes, mas mesmos problemas que o Real Madrid ainda tinha. Mas agora surgiu alguém que ninguém esperava. Arbeloa. Só que o que está a acontecer pode mudar tudo desde que Arbeloa chegou. Será que o Real Madrid não precisará de um outro treinador? Então, se quiser entender esse vídeo, já fica ligado até o final do vídeo. Fala aí pessoal, mais um vídeo para o canal e hoje vamos falar de Arbeloa. Muito obrigado para quem é inscrito e para quem não se inscreva no canal. Antes com que você diga que é um exagero, vou te mostrar o porquê. Arbeloa chegou com um currículo não tão elevado, não como um treinador já capacitado para treinar o tamanho do clube que é o Real Madrid. Quando chegou, o Arbeloa chegou tão inexperiente porque treinava o Real Castilla, que depois da saída de Xabi Alonso, só assim que Arbeloa foi contratado para ser treinador interino. Depois com que o Real Madrid pudesse encontrar um outro treinador, seria com que Arbeloa saísse, para que assim o treinador que o Real Madrid iria contratar seria oficialmente, não como interino como Arbeloa é. Pessoal, Arbeloa chegou com um currículo não tão vasto, não um currículo como de Ancelotti, Zidane e muito mais, mas sim com um currículo vazio porque treinou claramente o Real Castilla antes com que ele assumisse o Real principal. Mas mesmo assim está a fazer o que muitos treinadores do topo ainda não fizeram desde que vários treinadores assumiram o Real Madrid. Em 5 jogos venceu todos eles e defrontando grande jogo como primeiramente do Benfica, depois do Manchester City com as duas mãos, onde o Real Madrid acabou por vencer o poderoso Manchester City, que era o favorito para passar os oitavos de finais. Mas, pessoal, o motivo não é o que tu estás a pensar. A maioria dos adeptos do Real Madrid, a maioria das pessoas e vários comentaristas diziam que o problema é o treinador. Mas desde que o Arbeloa chegou, as coisas têm se tornado ou têm sido diferentes, porque Arbeloa tem demonstrado muito trabalho desde que assumiu o comando do Real Madrid. O problema nunca foi treinador, o problema nunca foi porque o treinador não era bom, mas sim era falta de atitude, falta de compromisso com cada jogo. Mas pessoal, desde que Arbeloa chegou, as coisas mudaram e se a gente ver o Real Madrid de Xabi Alonso e atualmente o Real Madrid de Arbeloa, o Real Madrid de Arbeloa pressiona mais e defende melhor do que o Real Madrid de Xabi Alonso. Sem esquecer de que ambos são treinadores, né? Já cresceram no Real Madrid e também jogaram no Real Madrid, então talvez seja um motivo com que Arbeloa tenha tantos bons frutos desde que ele chegou ao Real Madrid. Mesmo com Xabi Alonso, mesmo com Carlo Ancelotti, o Real Madrid tinha jogadores com muito talento e ainda assim a mesma coisa que eu digo sempre é que o Real Madrid tem grandes jogadores, tem grandes estrelas, mas não tinha tantas ligações quanto tem agora. Desde que Arbeloa chegou, existe uma transição ou ligação entre os companheiros que pressionam, atacam e defendem ao mesmo tempo. Esta ligação está fazendo com que seja diferente quando Xabi Alonso treinava o Real Madrid e atualmente Arbeloa estando a treinar o Real Madrid. A falta de ligação e isso fez com que muitos treinadores ficassem destruídos. Isso destruiu treinadores maiores do que Arbeloa. Então, pessoal, por que Arbeloa está a conseguir o que vários treinadores que passaram no Real Madrid não conseguiram? Porque, pessoal, Arbeloa não está a tentar ser um gênio, não está a tentar provar de que é um grande treinador diferente de Xabi Alonso quando saiu do Bayern de Leverkusen. Arbeloa está a fazer o seu trabalho normalmente, mostrando de que não é um gênio, não é perfeito e também não é um dos grandes treinadores, mas sim um treinador que possa trazer novas ideias desde que chegou ao Real Madrid. Porque, pessoal, Arbeloa fez algo muito simples que alguns treinadores não faziam, que é colocar primeiramente ordem no balneário, que muitos jornalistas, muita crítica diziam que o balneário do Real Madrid não estava inteiro porque estava dividido. Uns estavam
contra o treinador, outros estavam a favor do treinador. O Arbeloa chegou, colocou ordem, disciplina e compromisso para com que todos jogassem de igual, para que todos se tornassem irmão e ele sendo pai daquela casa que há muito haviam dito que estava destruída. Então, pessoal, quando Arbeloa coloca ordem, compromisso e disciplina dentro ou no balneário do Real Madrid, isso muda tudo para qualquer equipa ou para qualquer clube que tenta ser grande ou tenta ser um clube diferente dos outros que não tem tido tanta união. Só que, pessoal, existe uma coisa, existe um detalhe muito mais importante do que este. O Arbeloa é um treinador, foi jogador e também conhece este balneário desde que jogou pelo Real Madrid. O Arbeloa jogou pelo Real Madrid, conhece a pressão do balneário, conhece a pressão do Florentino Pérez, conhece a pressão e conhece a fúria quando as coisas não dão certo. E por isso talvez seja com que talvez Arbeloa dê conta de que como o Real Madrid deve ser conduzido. Arbeloa foi jogador do Real Madrid e por essa questão, mesmo que um jogador esteja a falhar, mesmo que o jogador esteja a jogar bem, ainda assim o Arbeloa vai querer repreender e vai querer com que esse jogador melhore a sua posição ou melhore o seu jogo. Razão pela qual tudo está a dar certo porque Arbeloa conhece e já viveu o que o Real Madrid está vivendo ou já viveu desde que Xabi Alonso saiu do Real Madrid. Por isso, pessoal, Arbeloa não precisa agradar ninguém. Ele manda e os jogadores claramente fazem uma única coisa que é obedecer o Arbeloa. Só que dessas todas as coisas boas que se falou, só que, pessoal, é aqui que muitos adeptos se enganam porque ainda é cedo e é muito cedo. Porque Arbeloa não venceu ainda nenhum título importante, estamos a falar Liga Espanhola, apesar de que foi derrotado na taça da Liga Espanhola e resta claramente Champions League e a La Liga. Está lutando, mas ainda assim é muito cedo para dizer que Arbeloa é melhor do que todos os treinadores que passaram no Real Madrid. Porque, pessoal, apesar de estar a competir a Liga Espanhola com o Barcelona, apesar de estar nos quartos de finais que vai jogando com o Bayern, mas, pessoal, destas duas competições, a Champions League é muito competitiva e apesar de ter defrontado o Manchester City, que também é um dos colossos, que estava na linha de fogo do Real Madrid e venceu as duas mãos, mas também vem o poderoso Bayern de Munique, que é um compromisso muito sério que vencer a Champions League iria lhe colocar no topo como outros treinadores de igual para igual. Só que se ele não vencer nenhum título, só que se ele não vencer a Liga, não vencer a Liga dos Campeões, uma vez que a taça da Liga Espanhola já está de fora porque foi derrotado, e se não vencer nem a Liga dos Campeões nem a Liga, é aí que tudo vai se desmoronar, porque o Real Madrid vai pressionar e claramente vai precisar de um treinador muito mais experiente que nem Arbeloa. Por quê, pessoal? Porque no Real Madrid não basta simplesmente ganhar. Não basta simplesmente jogar bonito. É preciso que o treinador mostre bom jogo e também resultado do modo que traga título ao Real Madrid. E deste modo, o Arbeloa tem que ganhar e ganhar em grande para que assim ele continue a servir ou a fazer com que seja favorito, para que assim seja contratado definitivamente, não de uma forma interina quanto ele está agora. Só que agora a pergunta muda. Arbeloa vai aguentar a pressão ou só vai ser mais um treinador que mostrou qualidade, mas ainda assim não seria treinador ideal para o Real Madrid? E aqui vai uma parte que muitos adeptos não vão gostar, porque talvez o Real Madrid não vai precisar de um outro treinador. Pessoal, eu acho que o Real Madrid precisa de parar de trocar de treinador, porque Arbeloa tem demonstrado muitos bons resultados desde que chegou. E começar a resolver um problema real que está a acontecer dentro do balneário. O balneário está muito quente e é necessário que o Real Madrid resolva isto. Por quê?
Porque se Arbeloa controlar o balneário, controlar os jogadores que são fundamentais, que nem Vinícius Júnior, Mbappé e muito mais, como Camavinga, Valverde e Bellingham, e se conseguir vencer a Champions League ou a La Liga, então realmente o Real Madrid não precisará de troca de um treinador ou não precisará comprar um outro treinador para que assim seja treinador do Real Madrid. Será raro se o Real Madrid não contratar, mas sim será ideal porque o Real Madrid não precisará contratar um outro treinador e será raro porque o Real Madrid encontrará a sua identidade, que é que antes era jogador e atualmente é treinador do Real Madrid. Então pessoal, esse foi o vídeo e eu quero saber de vocês. Arbeloa é uma opção ou só mais um treinador que pode ser comum, como que nem Xabi Alonso que passou no Real Madrid? Então, se gostou do vídeo, já comenta, subscreve e tamo junto. Até o próximo vídeo. Alá!